Era um domingo comum quando minha neta, Dália, deslizou um bilhete por debaixo da mesa da sala de jantar. Minhas mãos tremeram ao lê-lo. Vovó, ligue para a polícia agora. Por favor, não deixe que eles saibam que fui eu quem disse. Meu coração parou por um segundo. César, meu filho, estava servindo o vinho com um sorriso que não chegava aos olhos. Vanessa, minha nora, levantava sua taça para fazer um brinde que soava ensaiado demais. E eu, Georgina da Silva, aos 66 anos, acabava de receber o bilhete mais aterrorizante da minha vida, de uma menina de 8 anos. O que diabos estava acontecendo na minha própria casa? 3 semanas antes, tudo havia começado com uma discussão que mudou para sempre a dinâmica da nossa família. César havia chegado naquela tarde com Vanessa, mas sem Dália. Isso já me havia parecido estranho. Eles sempre traziam a menina aos domingos, mas desta vez, seus rostos carregavam uma seriedade que me alertou desde o momento em que atravessaram a porta. Mãe, precisamos conversar com a senhora, havia dito César, evitando meu olhar enquanto se sentava no sofá. Vanessa permaneceu de pé, como se estivesse se preparando para uma batalha. É sobre a casa e sobre o seu futuro. Jorge, meu marido, havia saído para comprar o jornal. Era como se tivessem calculado o momento perfeito para me ter sozinha. Sentei-me em frente a eles, sentindo como o ar da sala se tornava denso e pesado. Meu futuro? Perguntei, embora algo dentro de mim já soubesse que não me agradaria o que viria. Mãe, a senhora já tem 66 anos, começou César, finalmente me olhando nos olhos. Esta casa é grande demais para a senhora e para o papai. Vocês não conseguem mantê-la como antes. Era mentira. Jorge e eu cuidávamos perfeitamente da nossa casa. O jardim estava impecável, as paredes recém-pintadas e cada canto limpo como um espelho. Mas deixei que continuasse. Vanessa e eu temos pensado, prosseguiu, pegando a mão de sua esposa. Seria melhor que a senhora nos transferisse a casa agora, como um adiantamento da herança. Assim, a senhora poderia se mudar para um lugar menor, mais confortável para sua idade. O cinismo de suas palavras me atingiu como um tapa. 40 anos. Jorge havia trabalhado na fábrica para pagar cada tijolo desta casa. 40 anos de levantar às 5 da manhã para preparar seu almoço, de economizar centavo por centavo, de negar-me caprichos para que César pudesse estudar, para que tivesse roupas decentes, para que nunca lhe faltasse nada. Um adiantamento de herança? Repeti lentamente. César, esta casa não é apenas um imóvel, é nosso lar. É onde criamos sua irmã Cláudia, onde celebramos seus aniversários, onde... Mãe, não seja sentimental, me interrompeu Vanessa com um sorriso frio. É só uma casa. E, francamente, vocês estão velhos demais para manter algo tão grande. Seria mais responsável da sua parte pensar em nós, na Dália, no futuro dela. Aí estava a carta que sempre jogavam. Minha neta. Como se eu não pensasse na Dália a cada segundo de cada dia. Como se não fosse eu quem lhe comprava os materiais escolares quando eles ficavam sem dinheiro. Quem lhe fazia as roupas para as peças de teatro do colégio. Quem a cuidava quando ficava doente e eles tinham que trabalhar. Nós temos dívidas, mãe, confessou César, baixando a voz. Dívidas grandes. Se não as pagarmos logo, vamos perder tudo. E a Dália não merece passar por isso. Meu filho não estava me pedindo ajuda. Estava exigindo que eu lhes desse minha casa, meu lar, o lugar onde havia construído minha vida inteira. E o fazia usando minha neta como chantagem emocional. Que tipo de dívidas? Perguntei. Embora pela forma como César evitava meu olhar, eu já tinha uma suspeita terrível. Isso não importa, interveio Vanessa rapidamente. O que importa é que podemos resolver se a senhora nos ajudar, se a senhora nos der a casa. Não, disse firmemente, esta casa não está à venda, e muito menos vou dá-las a vocês para que paguem dívidas que nem sequer têm a coragem de me confessar. O rosto de Vanessa se transformou. A máscara de amabilidade caiu como um vestido rasgado. Georgina, acho que a senhora não entende a gravidade da situação. Não estamos pedindo. Estamos informando o que vai acontecer. Perdão? Levantei-me sentindo o sangue ferver nas veias. Olha, velha, disse Vanessa, e essa palavra saiu de sua boca como veneno. A senhora já está grande, Jorge também. A qualquer momento vão precisar de cuidados especiais.
Vão estar senes demais para tomar decisões. Não lhe parece melhor fazer as coisas por bem agora? César não disse nada. Meu próprio filho ficou calado enquanto sua esposa me ameaçava na minha própria sala. Naquele momento entendi que havia perdido meu filho há muito tempo. Vanessa o havia roubado. O havia transformado em um estranho que me olhava como se eu fosse um obstáculo em seu caminho. Fora! Disse com uma voz que não reconheci como minha. Fora da minha casa, agora! Mãe? Começou César. Fora! Gritei apontando para a porta. E não voltem até que estejam prontos para se desculpar e me explicar a verdade sobre essas dívidas. Eles saíram batendo a porta com força que fez as janelas tremerem. Jorge chegou 10 minutos depois e me encontrou chorando no sofá com uma dor no peito que não sabia se era de raiva ou de tristeza. Contei-lhe tudo. Jorge ficou em silêncio durante longos minutos, processando a traição de nosso filho. Finalmente, pegou minha mão e disse: Georgina, algo me diz que isso não vai terminar aqui. Ele tinha razão, porque 3 semanas depois, César e Vanessa apareceram na minha porta com Dália e sorrisos falsos, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivessem me ameaçado. Como se não tivessem tentado roubar minha casa. E agora, com aquele bilhete tremendo entre meus dedos, eu entendia que Jorge tinha razão. Isso não havia terminado. Apenas havia começado. Tudo bem, mãe? Perguntou César do outro lado da mesa, e sua voz soava estranhamente aguda. Dobrei rapidamente o bilhete de Dália e o coloquei no bolso do meu vestido verde, tentando manter esta expressão neutra. Minha neta me olhava com aqueles olhos grandes e assustados, mas quando César se virou para ela, Dália baixou o olhar imediatamente para seu prato. Claro, filho, respondi forçando um sorriso. Só estava pensando em como a comida que Vanessa preparou está deliciosa. Vanessa sorriu, mas havia algo calculado naquele sorriso. Algo que não me agradava nada. Obrigada, Georgina. Queria que este almoço fosse especial. Família. Como nos velhos tempos. Os velhos tempos. Ela se referia a antes de me ameaçar na minha própria sala, antes de tentar roubar minha casa, mas mantive a calma. Algo estava terrivelmente errado ali. E o bilhete de Dália era a prova. Jorge mastigava lentamente seu frango, alheio à tensão que se respirava no ambiente. Meu marido sempre havia sido um homem tranquilo, confiante, talvez confiante demais. Talvez não notasse os olhares nervosos de César, a forma como Vanessa controlava cada movimento na mesa, ou como Dália mal havia tocado sua comida. Dália, querida, não está com fome? Perguntei, esperando que minha voz soasse natural. Não muito, vovó, murmurou minha neta sem levantar a vista. Está bem, interveio Vanessa rapidamente. As crianças às vezes não têm fome, não é, Dália? A menina assentiu, mas vi como suas pequenas mãos tremiam ligeiramente. Meu coração acelerou. O que haviam feito com minha neta? O que ela sabia que eu não sabia? Durante os minutos seguintes, tentei agir com normalidade. Enquanto observava cada detalhe, César se levantou 3 vezes para a cozinha, por coisas desnecessárias. Mais água, guardanapos que já estavam na mesa, sal que ninguém havia pedido. Cada vez que retornava, trocava um olhar com Vanessa. Sabe de uma coisa, mãe? Disse César, voltando a sentar-se depois de sua 4ª ida à cozinha. Vanessa e eu temos pensado muito em nossa última conversa. Lá vinha. O que quer que tivessem planejado, já estava em andamento. Ah, sim, respondi, tomando um gole de água. O líquido tinha um sabor estranho, ligeiramente amargo, mas pensei que talvez fossem meus nervos. Sim, continuou Vanessa, pegando a mão de César sobre a mesa em um gesto que parecia ensaiado. Nós percebemos que talvez fomos diretos demais, duros demais com a senhora. Queremos nos desculpar, acrescentou César. E por um momento quase me convenci de que era sincero. Quase. Entendemos que esta casa significa muito para a senhora, prosseguiu Vanessa, e não queremos pressioná-la para tomar decisões apressadas. Mentirosa. O bilhete de Dália queimava no meu bolso como evidência de que algo horrível estava acontecendo. Mas segui o jogo. Agradeço que entendam, disse cuidadosamente. Por isso, continuou César,
Pensamos que talvez a senhora pudesse vir almoçar conosco mais vezes, passar mais tempo juntos como família. Sim, acrescentou Vanessa com entusiasmo fingido. Poderíamos fazer isso todo domingo. A Dália ficaria encantada, não é, meu amor? Dália assentiu fracamente, mas quando seus pais não estavam olhando, me dirigiu um olhar desesperado que me partiu o coração. Tomei outro gole de água e desta vez o sabor amargo era inconfundível. Algo estava errado com minha bebida, muito errado. Deixei o copo sobre a mesa e fingi que continuava comendo, mas minha mente trabalhava a toda velocidade. Mãe, a senhora está se sentindo bem? Perguntou César. E havia algo em seu tom que não era preocupação genuína, era expectativa. Um pouco cansada, admiti, e não era mentira. De repente, me senti estranhamente pesada, como se meus pensamentos se movessem através de melaço. Talvez a senhora devesse deitar um pouco, sugeriu Vanessa imediatamente. Depois do almoço, claro. Sim, concordou César. A senhora tem trabalhado muito no jardim ultimamente. Talvez seja demais para uma mulher da minha idade. Terminei a frase por ele, e algo em meu tom os alertou. Não quis dizer isso, retratou-se César rapidamente. Mas eu já entendia o sabor amargo na água, a insistência em que viesse almoçar, os olhares nervosos, o bilhete desesperado de Dália. Estavam me drogando. Na minha própria casa, na frente de Jorge, na frente de minha neta, estavam me envenenando lentamente. Com licença, disse, levantando-me com cuidado. Vou ao banheiro. No banheiro, tirei o bilhete de Dália e o reli. Ligue para a polícia agora. Mas o que lhes diria? Que meu filho e minha nora estavam me drogando? Tinha provas? Acreditariam em mim? Olhei-me no espelho. Meus olhos pareciam estranhos, as pupilas mais dilatadas do que o normal. Definitivamente havia algo naquela água, mas tinha que ser inteligente. Se os confrontasse agora sem provas, negariam tudo. E se realmente estavam me drogando, o que planejavam fazer depois? Voltei à mesa tentando andar normalmente, embora sentisse as pernas como gelatina. Tudo bem, vovó? Perguntou Dália, e em seus olhos vi um medo que me fez entender a gravidade da situação. Perfeitamente, meu amor, respondi e pisquei discretamente. Esperava que ela entendesse que havia recebido sua mensagem. Jorge continuava comendo, completamente alheio. Tomava de seu próprio copo sem problemas, o que significava que só estavam envenenando o meu. César e Vanessa trocaram outro olhar quando pensaram que eu não estava vendo. Mãe, disse César de repente, a senhora tem esquecido as coisas ultimamente. A pergunta me atingiu como um balde de água fria. Perdão? Bem, interveio Vanessa. Outro dia, quando conversamos por telefone, a senhora parecia um pouco confusa, como se não se lembrasse de nossa conversa anterior. Mentira! Eu me lembrava perfeitamente de cada palavra venenosa que haviam dito, mas entendia aonde iam com isso. E Jorge nos comentou que às vezes a senhora levantava à noite e não se lembrava por quê, acrescentou César. Outra mentira! Jorge jamais havia dito isso porque jamais havia acontecido, mas meu marido os olhava com curiosidade, claramente confuso por essas supostas conversas que nunca haviam ocorrido. Não me lembro de ter dito isso, murmurou Jorge. Ah, mas é normal, disse Vanessa rapidamente. Às vezes as pessoas mais velhas não percebem essas pequenas mudanças. É gradual. Estavam construindo uma narrativa. Estavam me pintando como uma mulher senil, esquecida, que precisava de cuidados especiais e provavelmente estavam planejando isso há semanas. Talvez a senhora devesse ver um médico, sugeriu César com falsa preocupação, só para termos certeza de que tudo está bem. Um geriatra, acrescentou Vanessa. Conhecemos um muito bom, muito compreensivo com situações delicadas. Um médico que provavelmente estava comprado ou pelo menos disposto a diagnosticar demência baseando-se em seus testemunhos. O plano ficava mais claro a cada segundo. Mãe, a senhora está me ouvindo? Perguntou César e percebi que havia ficado calada tempo demais. Sim, filho, respondi, deixando que minha voz soasse ligeiramente confusa. Perdão, me distraí. O que dizia sobre um médico? Vanessa sorriu triunfante.
César relaxou visivelmente. Pensavam que seu plano estava funcionando, mas eu havia entendido tudo. Estavam me drogando para me fazer parecer senil. Documentariam meu comportamento confuso durante esses almoços familiares. Conseguiriam testemunhas que confirmassem minha deterioração mental e, então, com a ajuda de seu geriatra comprado, me declarariam incapaz de gerenciar meus próprios assuntos. A casa seria deles e eu terminaria em algum asilo, drogada e silenciada, enquanto eles desfrutavam do fruto de 40 anos de trabalho de Jorge e meu. Mas tinham um problema. Dália, minha neta valente, havia descoberto seu plano e havia arriscado tudo para me avisar. Agora tinha que ser mais astuta que eles. O resto do almoço foi uma atuação digna de um teatro. Fingi estar cada vez mais confusa. Deixei cair o garfo um par de vezes e perguntei a mesma coisa 2 vezes. César e Vanessa trocavam olhares de satisfação cada vez que eu parecia perdida. Jorge, meu pobre Jorge, começou a se preocupar genuinamente. Georgina, a senhora tem certeza de que está se sentindo bem? Me perguntou, tocando minha testa com a mão. A senhora está um pouco pálida. Estou bem, meu amor, respondi, mas deixei que minha voz tremesse ligeiramente. Só um pouco cansada. Viu, papai? Disse César, usando aquela voz condescendente que havia aperfeiçoado nas últimas semanas. Por isso estamos preocupados. A mamãe tem estado diferente. Vanessa assentiu com expressão de falsa preocupação. Jorge, eu também notei. Em nossas últimas visitas, Georgina parecia desorientada, como se não se lembrasse de conversas que acabávamos de ter. Meu marido me olhou com olhos cheios de amor e preocupação real. Odiava mentir para ele. Odiava fazê-lo crer que algo estava errado comigo, mas precisava de tempo para entender completamente o plano de César e Vanessa. Talvez devêssemos ligar para o Dr. Almeida, sugeriu Jorge. Ele tem sido nosso médico há 20 anos. Não, interveio Vanessa rapidamente. O Dr. Almeida ele é muito velho. Para esses temas especializados é preciso alguém mais atualizado, um especialista. Conhecemos o Dr. Victor Mendonça, acrescentou César. Ele é o melhor geriatra da cidade, muito compreensivo, muito profissional. Aí estava seu geriatra comprado, o homem que provavelmente havia aceitado diagnosticar demência em troca de dinheiro ou favores. Poderíamos marcar uma consulta para a próxima semana, continuou Vanessa. Só para ele examinar a Georgina, para que todos fiquemos tranquilos. Dália havia permanecido em silêncio durante toda essa conversa, mas eu podia sentir sua atenção do outro lado da mesa. Quando seus pais estavam distraídos conversando com Jorge sobre médicos e sintomas, minha neta me olhou diretamente e formou uma palavra com os lábios. Cuidado! Meu coração se encheu de orgulho e medo ao mesmo tempo. Esta menina valente de 8 anos estava arriscando tudo para me proteger, e eu tinha que estar à altura de sua coragem. Acho que é uma boa ideia, disse finalmente, surpreendendo a todos. Se vocês acham que preciso ver um médico, confio no critério de vocês. O sorriso de triunfo que cruzou o rosto de Vanessa foi assustador. César relaxou completamente, claramente convencido de que seu plano estava funcionando perfeitamente. Perfeito, mãe, disse César, pegando minha mão com uma ternura falsa que me revirou o estômago. Faremos a consulta amanhã mesmo. Depois do almoço, insistiram que eu descansasse enquanto eles arrumavam a mesa. Jorge foi para seu escritório ler o jornal e eu fingi ir para meu quarto, mas fiquei escutando do corredor. Você acha que ela está caindo? Sussurrou Vanessa. Completamente, respondeu César em voz baixa. Você viu como ela agiu durante a refeição? Confusa, perdida, perfeita. E quanto ao Jorge? Jorge é um problema menor. Ele está tão apaixonado pela mamãe que fará qualquer coisa que ele acredite ser melhor para ela. Uma vez que o Dr. Mendonça confirme o diagnóstico, Jorge assinará qualquer papel que lhe colocarmos na frente. Você tem certeza de que Mendonça cooperará por R$50 mil e a promessa de ser o médico de cabeceira quando tivermos o controle dos bens da mamãe? Mendonça assinará o que for necessário. Meu sangue gelou. Não só estavam me drogando e manipulando, mas haviam subornado um médico para que falsificasse um diagnóstico médico. Isso era muito mais sério do que eu havia imaginado. E a Dália? Perguntou Vanessa. Hoje ela ficou muito calada. É uma criança, respondeu César com indiferença.
Ela não entende nada do que está acontecendo. E mesmo que entendesse, quem vai acreditar nela? Queria sair correndo e gritar para esses monstros que minha neta havia entendido perfeitamente o que estava acontecendo, que era mais inteligente e valente que eles dois juntos. Mas me contive, precisava de mais informações. Quanto tempo você acha que vai levar? Perguntou Vanessa. 1 mês, no máximo 2. Primeiro, o diagnóstico, depois um período de observação onde documentaremos sua deterioração. E, finalmente, a declaração de incapacidade mental. Uma vez que tenhamos a tutela legal, poderemos vender a casa e pagar as dívidas. E se Jorge resistir? Jorge é velho e está cansado. Uma vez que ele estiver convencido de que a mamãe precisa de cuidados especializados, será mais fácil convencê-lo de que um asilo é o melhor para ela, especialmente quando começarem os episódios agressivos. Episódios agressivos? A voz de Vanessa soava curiosa. Uma dose mais alta de sedativo a fará agir de maneira errática, agressiva, perigosa para si mesma e para outros. Jorge ficará tão assustado que nos suplicará para interná-la. Tive que morder os lábios para não gritar. Estavam planejando me drogar até me transformar em uma sombra de mim mesma, depois usar meu comportamento alterado como desculpa para me trancar em um asilo. Tudo para ficar com minha casa e pagar dívidas que provavelmente haviam contraído por jogos de azar ou investimentos estúpidos. É um plano perfeito, murmurou Vanessa. E depois teremos a casa, pagaremos as dívidas e poderemos começar de novo. Dália terá uma vida melhor sem ter que depender dos caprichos de uma velha senil. Uma velha senil. Assim me viam. Depois de tudo o que havia sacrificado por César, depois de todos os anos que havia trabalhado para lhe dar uma boa vida, eu era apenas uma velha senil, que se interpunha em seu caminho para a felicidade. Ouviu-se moverem para essa sala, então retornei silenciosamente para meu quarto. Sentei-me na cama tremendo não pelas drogas, mas pela raiva e pelo medo. Tinha que fazer algo, mas o quê? Se os confrontasse agora, negariam tudo. Se ligasse para a polícia, o que lhes diria? Que meu filho estava me drogando, baseando-me no sabor amargo da água e em um bilhete de uma menina de 8 anos. Precisava de provas, precisava de evidências sólidas do que estavam fazendo e precisava proteger Dália, que já havia arriscado demais para me salvar. Ouvi passos no corredor. Alguém se aproximava do meu quarto. Rapidamente deitei-me e fechei os olhos, fingindo dormir. Ela está dormindo, sussurrou Vanessa. Parece que sim, respondeu César. O sedativo está funcionando perfeitamente. Em 1 hora, ela não se lembrará nem da metade do que aconteceu hoje. Você trouxe a câmera? Câmera? Aqui está, sussurrou César. Grave enquanto faço as perguntas. Precisamos documentar a confusão dela para mostrar ao Dr. Mendonça. Entreabri um olho apenas o suficiente para ver. César tinha um telefone na mão, claramente gravando. Vanessa estava ao lado dele observando. Mãe, disse César em voz alta, fingindo surpresa. A senhora está acordada? Abri os olhos lentamente, como se estivesse saindo de um sono profundo. César, que horas são? São 4 da tarde, mãe. Acabamos de almoçar. A senhora não se lembra? Fingi confusão, semicerrando os olhos como se tentasse me lembrar. Almoçamos? César trocou um olhar de satisfação com Vanessa. A câmera continuava gravando. Há 1 hora, mãe. Vanessa cozinhou frango. Dália estava aqui. A senhora não se lembra de nada disso? Dália, repeti lentamente. Minha neta esteve aqui? Sim, mãe. Comeu conosco. Conversamos sobre levá-la ao médico. A senhora se lembra dessa conversa? Neguei com a cabeça, fingindo estar completamente perdida. Não me lembro. Por que preciso ver um médico? Porque a senhora tem esquecido as coisas, mãe, como agora. A senhora tem estado muito confusa ultimamente. Deixei que meus olhos se enchessem de lágrimas reais, porque embora estivesse atuando, a traição era real, a dor era real. Não entendo, sussurrei. O que está acontecendo comigo? Não se preocupe, mãe, disse César. E sua voz soava tão terna que por um momento quase esqueci que tudo era uma atuação cruel. Vamos cuidar da senhora. O médico vai nos ajudar a entender o que está acontecendo. Vanessa assentiu solenemente atrás da câmera. Estavam criando a evidência perfeita de minha suposta deterioração mental. Descanse um pouco mais,
sugeriu César. Quando acordar, talvez se sinta melhor. Saíram do quarto fechando a porta suavemente. Ouvi-o sussurrar no corredor sobre como a gravação havia saído bem, sobre como o Dr. Mendonça ficaria impressionado com a evidência. Fiquei deitada com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que se ouvia em toda a casa. Tinha a evidência que precisava, mas agora tinha que ser mais inteligente do que nunca, porque sabia que se cometesse um erro, terminaria exatamente onde eles queriam, drogada, silenciada e trancada, enquanto eles desfrutavam de tudo pelo que Jorge e eu havíamos trabalhado durante toda a nossa vida. Naquela noite, depois que César e Vanessa foram embora com Dália, esperei até que Jorge adormecesse para executar meu plano. Meu marido roncava suavemente ao meu lado, completamente alheio ao perigo que pairava sobre nós. Levantei-me com cuidado, deslizando para fora da cama como uma sombra. A primeira coisa que fiz foi verificar o copo onde havia bebido água durante o almoço. Eu o havia guardado discretamente no armário da cozinha, enquanto fingia ajudar a limpar. Sob a luz da lua que entrava pela janela, examinei o fundo do copo. Havia um resíduo branco quase imperceptível, como pó fino que não havia se dissolvido completamente. Peguei uma pequena sacola de plástico e raspei cuidadosamente esse resíduo. Era muito pouco, mas talvez fosse suficiente para que um laboratório pudesse identificar o que haviam me dado. Guardei a sacola no fundo do meu porta-joias, atrás das pérolas que minha mãe havia me herdado. Em seguida, fui ao meu escritório e peguei meu celular antigo, aquele que Jorge sempre me dizia para trocar por um mais moderno. Nunca pensei que seria grata por conservar algo tão simples e confiável. Procurei na internet sobre o Dr. Victor Mendonça. O que encontrei me gelou o sangue. O Dr. Mendonça havia sido sancionado 3 vezes pelo Conselho Regional de Medicina nos últimos 5 anos, uma vez por faturar serviços não prestados, outra por diagnosticar condições inexistentes e a terceira por receitar medicamentos sem justificativa médica. Era exatamente o tipo de médico corrupto que César e Vanessa precisavam para seu plano. Mas também encontrei algo mais interessante. Uma notícia de 2 anos atrás sobre um caso judicial onde Mendonça havia sido processado por uma família que alegava que ele havia diagnosticado falsamente demência em seu pai para favorecer um filho que queria ficar com a herança. O caso havia sido arquivado por falta de provas, mas os detalhes eram assustadores. Era exatamente o mesmo que estavam planejando fazer comigo. Tirei capturas de tela de tudo e as guardei em uma pasta nova no meu telefone. Em seguida, procurei informações sobre gravações secretas e evidências legais. Descobri que em nosso estado uma pessoa podia gravar conversas onde estivesse presente sem o consentimento dos outros participantes. Isso significava que se eu pudesse gravar César e Vanessa admitindo seu plano, seria evidência válida em um tribunal. Também procurei informações sobre laboratórios que analisassem substâncias sem necessidade de ordem médica. Encontrei 2 na cidade que ofereciam serviços privados de análise toxicológica. Um deles, o Laboratório Forense Independente, prometia resultados em 48 horas e discrição absoluta. Meu próximo passo foi mais arriscado. Precisava de acesso ao telefone de César para obter a gravação que haviam feito de mim naquela tarde. Lembrei que ele sempre deixava seu telefone carregando na cozinha quando vinha nos visitar, conectado ao carregador que havíamos comprado especialmente para ele. Mas isso teria que esperar até a próxima visita. Por enquanto, tinha que me concentrar em documentar tudo o que estava acontecendo. Escrevi uma carta detalhada explicando toda a situação. A primeira discussão sobre a casa, as ameaças veladas, o almoço de hoje, as drogas na minha água, a conversa que havia escutado escondida e a gravação que haviam feito enquanto fingia estar confusa. Datilografei a carta, assinei e a guardei no cofre junto com nossos documentos importantes. Também escrevi uma segunda carta dirigida ao meu advogado, Carlos Ribeiro, explicando tudo e pedindo-lhe que revisasse meu testamento e minhas disposições sobre o poder legal. Se algo me acontecesse, queria ter certeza de que Jorge estivesse protegido e que César não pudesse manipulá-lo. Enquanto escrevia, minha mente trabalhava furiosamente planejando os próximos passos. Precisava ser cuidadosa. Se César e Vanessa suspeitassem que eu havia descoberto seu plano, poderiam acelerar as coisas ou até mesmo se tornarem violentos.
Dália já havia corrido risco suficiente ao me avisar. Não podia expô-la mais. Às 3 da manhã, finalmente retornei à cama. Jorge se moveu ligeiramente quando me deitei, mas não acordou. Olhei-o dormir e senti uma mistura de amor e culpa. Meu pobre marido não tinha ideia de que nosso filho havia decidido nos trair da maneira mais cruel possível. Na segunda-feira de manhã, César ligou cedo, como havia prometido. Mãe, consegui a consulta com o Dr. Mendonça para quarta-feira às 2 da tarde. A senhora pode? Claro, filho, respondi, mantendo minha voz neutra. Se você acha que é necessário. É necessário, mãe. Depois do que aconteceu ontem, Jorge e eu estamos muito preocupados com a senhora. Mentiroso. Jorge estava preocupado. César estava calculando quanto dinheiro poderia tirar da minha casa. Jorge vai vir comigo? Perguntei. Claro, mãe. Queremos que ele se sinta confortável com o médico também. Afinal, se a senhora precisar de cuidados especiais, Jorge também estará envolvido nas decisões. Cuidados especiais. Que maneira elegante de dizer asilo. Entendo, filho. Nos vemos na quarta-feira, então. Mãe, a senhora está se sentindo bem hoje? Não teve mais episódios de confusão? Episódios de confusão. Já tinham até o vocabulário médico preparado. Me sinto bem, César. Um pouco cansada, mas bem. Perfeito. Descanse muito e, mãe, não saia sozinha. Está bem, por via das dúvidas. Por via das dúvidas? O quê? Por via das dúvidas, a senhora se confunde ou se perde. É só uma precaução. Estava me isolando, limitando meus movimentos, criando a narrativa de uma mulher que já não podia se cuidar sozinha. Depois de desligar, disse a Jorge que tinha algumas coisas para fazer no centro. Meu marido, preocupado com a conversa do dia anterior, insistiu em me acompanhar. Jorge, amor, preciso ir sozinha. São coisas de mulher. Que tipo de coisas de mulher? O ginecologista, menti sem piscar. Só uma revisão de rotina. Jorge corou ligeiramente e assentiu. 45 anos de casamento e ainda ficava nervoso com temas médicos femininos. Minha primeira parada foi o laboratório forense independente. A recepcionista, uma mulher jovem com óculos vermelhos, me recebeu com profissionalismo. Bom dia, senhora. Em que podemos ajudá-la? Tirei a pequena sacola com o resíduo do copo. Preciso que analisem isso. Acho que alguém colocou algo na minha bebida. A recepcionista não pareceu surpresa. Provavelmente havia visto casos similares antes. A senhora tem ideia de que tipo de substância poderia ser? Algo que cause confusão, sonolência, perda de memória. Um sedativo, talvez. Entendido. A análise completa custa R$2.000 e temos resultados em 48 horas. Precisa de um relatório oficial para processos legais? Sim, por favor. Preenchi os formulários usando meu nome completo. Georgina da Silva, viúva de Santos. Paguei em dinheiro e guardei o recibo. Em 48 horas teria a evidência científica de que estavam me drogando. Minha segunda parada foi o escritório de Carlos Ribeiro. Meu advogado me conhecia há 20 anos. Havia lidado com a compra de nossa casa, nossos testamentos e alguns problemas menores ao longo dos anos. Georgina, que surpresa vê-la. Como estão você e Jorge? Carlos, preciso da sua ajuda com algo muito sério. Contei-lhe toda a história. Carlos me escutou sem interromper, mas vi como sua expressão ia endurecendo a cada detalhe. Georgina, isso é muito grave. O que a senhora me descreve constitui vários crimes. Tentativa de fraude, administração de substâncias sem consentimento, conspiração para cometer fraude documental. O que posso fazer para me proteger? Primeiro vamos revisar seu testamento e seus poderes legais. Vamos nos assegurar de que só Jorge possa tomar decisões médicas por você e só em caso de incapacidade real e documentada por médicos independentes. E se tentarem me declarar incapaz? Com as provas que a senhora está coletando será impossível, mas precisamos de mais evidências. A senhora tem como gravar as confissões deles? Estou trabalhando nisso? Carlos me deu um gravador digital pequeno, do tamanho de um batom. Este grava até 8 horas contínuas. A qualidade é excelente e é completamente legal usá-lo em conversas onde a senhora esteja presente. Também me deu um cartão com o número de uma detetive particular. Se precisar de ajuda adicional para coletar evidências, Noemi Costa é a melhor. Muito discreta, muito profissional.
Saí do escritório sentindo-me mais preparada, mas também mais nervosa. A quarta-feira era a consulta com o Dr. Mendonça e sabia que seria o momento mais perigoso. Tinha que agir confusa o suficiente para que não suspeitassem, mas não tanto a ponto de o diagnóstico falso parecer crível. Naquela noite, Jorge e eu jantamos em silêncio. Meu marido me observava com preocupação, claramente perturbado pelos comentários de César sobre minha suposta confusão. Georgina, disse finalmente, a senhora realmente não se lembrava do almoço de domingo? Meu coração se partiu. Jorge estava começando a duvidar da minha sanidade, baseando-se nas mentiras de nosso filho. Jorge, amor, disse, pegando sua mão. Alguma vez eu menti para você em 45 anos de casamento? Nunca. Então confie em mim quando lhe digo que há algo muito errado acontecendo aqui. Algo que César e Vanessa não estão nos dizendo. Jorge me olhou nos olhos durante longos segundos. Finalmente assentiu. Confio em você, Georgina. Sempre confiei em você. Era tudo o que eu precisava ouvir. Fosse o que fosse que acontecesse na quarta-feira, Jorge estaria ao meu lado. A quarta-feira chegou como uma tempestade esperada. César e Vanessa apareceram na minha porta à 1h30 com sorrisos falsos e roupas formais que pareciam escolhidas para dar uma impressão de respeitabilidade diante do médico corrupto. Pronta, mãe? Perguntou César, oferecendo-me seu braço como se eu fosse uma idosa frágil que precisava de apoio para caminhar. Pronta, respondi, assegurando-me de que o gravador que Carlos havia me dado estivesse bem escondido no bolso interno da minha bolsa. Jorge nos acompanhou em silêncio, mas pude sentir sua tensão. Meu marido era um homem intuitivo. Algo lhe dizia que esta consulta não era o que parecia. O consultório do Dr. Mendonça ficava em uma torre médica no centro, no 14º andar. A sala de espera era luxuosa, com poltronas de couro creme e revistas de moda. Tudo projetado para dar uma impressão de sucesso e confiabilidade. A senhora Georgina da Silva, anunciou César, a recepcionista, uma mulher mais velha com o cabelo perfeitamente penteado e um sorriso profissional. Claro, o Dr. Mendonça os está esperando. Fomos levados a um consultório espaçoso com diplomas emoldurados, cobrindo uma parede inteira. O Dr. Mendonça era um homem de uns 50 anos, com cabelo grisalho perfeitamente penteado e um sorriso que não chegava aos olhos. Exatamente o que eu esperava de um médico disposto a falsificar diagnósticos por dinheiro. Senhora da Silva, é um prazer conhecê-la, disse, apertando minha mão com um aperto que durou tempo demais. Seu filho me contou sobre suas preocupações. Doutor, interveio César imediatamente. Como lhes expliquei por telefone, a mamãe tem tido episódios de confusão, perda de memória, desorientação temporal. Entendo, assentiu Mendonça, tomando notas em uma caderneta. Com que frequência ocorrem esses episódios? Cada vez mais frequentemente, mentiu Vanessa. No domingo passado, ela não se lembrava de ter almoçado conosco apenas 1 hora depois. Jorge se remexeu desconfortável em sua cadeira. Doutor, eu moro com a Georgina todos os dias e não notei... É normal, interrompeu Mendonça rapidamente. Os familiares que convivem diariamente com o paciente frequentemente não notam as mudanças graduais. São os familiares que visitam ocasionalmente que detectam a deterioração. Que conveniente! Uma explicação perfeita para descartar o testemunho de Jorge. A senhora tem alguma gravação desses episódios? Perguntou Mendonça, dirigindo-se a César. Casualmente, sim, respondeu César, tirando seu telefone. No domingo, gravei um momento em que a mamãe parecia completamente perdida. Meu coração acelerou. Este era o momento que eu esperava. César colocou o vídeo que haviam gravado quando fingi estar confusa depois do almoço. Na tela, via-me, aparentemente desorientada, perguntando onde estava e se Dália havia estado em casa. A atuação parecia convincente, convincente demais. Como podem ver, explicou César, ela não se lembrava de nada do almoço que havíamos tido 1 hora antes. Muito preocupante, murmurou Mendonça, tomando mais notas. Senhora da Silva, a senhora se lembra de ter gravado este vídeo? Era uma pergunta armadilha. Se eu dissesse que sim, contradiria a evidência do vídeo. Se eu dissesse que não, confirmaria seu diagnóstico de perda de memória. Não claramente,
respondi cuidadosamente. Lembro-me de estar cansada naquela tarde. E se lembra do almoço de que seu filho fala? Vagamente, como em uma névoa, Mendonça assentiu com satisfação. Vamos fazer alguns testes cognitivos simples. Durante os 20 minutos seguintes, Mendonça me fez perguntas projetadas para avaliar minha memória e orientação. Eu respondi a maioria corretamente, mas fingi confusão em algumas datas e nomes que uma pessoa com demência precoce poderia esquecer. Que dia é hoje? Perguntou. Quarta-feira, respondi imediatamente. Que data? Hesitei por um momento. 15 de março. 18 de março. Ele me corrigiu gentilmente. Em que ano estamos? 2024. A senhora se lembra do que tomou no café da manhã hoje? Fingi pensar profundamente. Café e torradas. Não tenho certeza. Jorge me olhou com preocupação genuína. Odiava enganá-lo, mas precisava que essa farsa fosse crível. Depois dos testes, Mendonça pediu para falar a sós com César e Vanessa. Jorge e eu esperamos em uma sala adjacente. Jordina, sussurrou Jorge, pegando minha mão. Você realmente não se lembra do café da manhã? Você comeu aveia com morangos, Jorge. Confie em mim. Sussurrei de volta. Tudo vai ficar bem. Através da porta entreaberta, podia ouvir fragmentos da conversa no consultório. Sintomas consistentes com demência precoce, deterioração cognitiva progressiva. Recomendo avaliação para determinar capacidade. Cuidados especializados podem ser necessários. Depois de 10 minutos, fomos chamados de volta ao consultório. Mendonça tinha uma expressão grave que parecia ensaiada. Senhora da Silva, com base em minhas observações e nos testes que realizamos, tenho algumas preocupações sobre sua função cognitiva. Que tipo de preocupações? Perguntou Jorge. Os sintomas que sua esposa apresenta são consistentes com os estágios iniciais de demência senil. A perda de memória recente, a confusão temporal, a dificuldade em lembrar eventos recentes. Tem certeza? Jorge parecia devastado. Precisaríamos fazer mais testes para confirmar o diagnóstico, continuou Mendonça. Mas recomendo vivamente que comecem a considerar opções de cuidado especializado. Como o quê? Perguntou César, fingindo surpresa. Há excelentes centros de cuidado geriátrico que são especializados em pacientes com demência, lugares onde ela pode receber a atenção médica constante de que vai precisar. Doutor, intervi. Não há tratamentos, medicamentos que possam ajudar? Em estágios tão avançados como o seu, os medicamentos têm eficácia limitada. O mais importante é garantir sua segurança e a de seu marido. Estágios avançados. Segundo este charlatão, eu tinha demência avançada com base em uma consulta de 30 minutos e um vídeo fabricado. Quão rápido geralmente progride? Perguntou Vanessa com falsa preocupação. Em casos como este, a deterioração pode ser muito rápida, semanas ou meses. É importante agir logo. Entendo, disse César. Poderia nos recomendar algum centro específico? Tenho vários com os quais trabalho frequentemente, posso lhes dar referências. E em termos legais? Perguntou Vanessa. Precisaríamos de algum tipo de documentação para proteger os interesses dela? Aí estava-se a pergunta que haviam vindo fazer. Em casos de demência confirmada, é recomendável estabelecer um poder legal para que familiares responsáveis possam gerenciar seus assuntos financeiros e médicos, respondeu Mendonça. O senhor poderia fornecer a documentação médica necessária? Insistiu César. Claro, posso preparar um relatório detalhado sobre o estado mental da senhora da Silva. Era exatamente o que haviam vindo buscar. Um diagnóstico falso que lhes permitiria tomar controle dos meus bens e me internar. Doutor, disse Jorge finalmente, eu gostaria de uma segunda opinião. Mendonça ficou ligeiramente tenso. Claro, é seu direito, embora devo adverti-lo que cada dia que passa sem tratamento adequado é um dia perdido. Com que médico o senhor recomenda que consultemos? Perguntou Jorge. Mendonça nomeou 2 médicos que provavelmente também estavam comprados ou pelo menos dispostos a confirmar seu diagnóstico sem fazer perguntas incômodas. Saímos do consultório com uma consulta para a semana seguinte e uma lista de centros de cuidado especializados que Mendonça havia recomendado pessoalmente. No elevador, César e Vanessa trocaram olhares de triunfo. Acreditavam que tudo estava saindo conforme o plano, mas eu tinha algo que eles não sabiam.
Na minha bolsa, o gravador havia capturado toda a consulta, incluindo as perguntas específicas sobre documentação legal e o tom claramente transacional de toda a conversa. Tinha o médico corrupto em gravação. Agora só precisava dos resultados do laboratório para completar minha evidência. A justiça estava cada vez mais perto. Naquela mesma tarde, enquanto Jorge tirava uma soneca tentando processar a devastadora notícia do suposto diagnóstico, recebi uma ligação que mudaria tudo. Senhora da Silva, é do Laboratório Forense Independente. Temos os resultados de sua amostra. Meu coração acelerou. O que encontraram? A substância que a senhora nos trouxe contém lorazepam em concentrações significativas. É um medicamento ansiolítico que, nas doses detectadas, pode causar confusão, perda de memória temporária e sonolência. Lorazepam. Estavam me drogando com um medicamento psiquiátrico que explicava perfeitamente todos os sintomas que haviam estado documentando. É perigoso? Nas concentrações que detectamos, não é letal, mas definitivamente alteraria seu comportamento e cognição. Precisa que preparemos um relatório oficial? Sim, por favor, o mais detalhado possível. Estará pronto amanhã de manhã. A senhora pode retirá-lo depois das 10. Desliguei o telefone com as mãos tremendo, mas desta vez de emoção, não de medo. Tinha a prova científica de que estavam me envenenando sistematicamente. Na quinta-feira de manhã, César ligou cedo outra vez. Mãe, como a senhora se sente depois da consulta de ontem? Confusa, admiti, e não era completamente mentira. O médico disse coisas muito preocupantes. Eu sei, mãe, é difícil de aceitar, mas Vanessa e eu temos investigado os centros que o Dr. Mendonça recomendou. Há um particularmente bom, muito perto de nossa casa. Claro, um lugar onde poderiam me visitar frequentemente para se assegurar de que eu continuasse drogada e silenciada. A senhora poderia vir almoçar no domingo de novo? Continuou César. Queremos conversar com a senhora e com o papai sobre as opções. A Dália vai estar? Sim, claro. A senhora sabe como ela gosta de vir vê-la. Minha pobre neta teria que presenciar outra sessão de envenenamento de sua avó, mas desta vez eu estaria preparada. Está bem, filho. Nos vemos no domingo. Depois de desligar, fui diretamente ao laboratório para retirar o relatório oficial. A técnica me entregou um envelope lacrado com a análise completa. Senhora da Silva, me disse em voz baixa, não sou quem para dar conselhos, mas se alguém está drogando a senhora sem seu consentimento, deveria contatar as autoridades. Já estou trabalhando nisso, assegurei-lhe. Minha próxima parada foi o escritório de Carlos Ribeiro. Meu advogado leu o relatório do laboratório com expressão grave. Georgina, isso é evidência sólida de tentativa de envenenamento. Combinado com a gravação do consultório médico, a senhora tem um caso muito forte. O que faço agora? Precisamos de mais evidência da conspiração. Se a senhora puder gravar César e Vanessa admitindo que a estão drogando, teríamos tudo o necessário para apresentar acusações criminais. Eles vão vir no domingo de novo. Provavelmente tentarão me drogar de novo. Carlos se inclinou para a frente. Georgina, o que vou sugerir é arriscado, mas poderia nos dar a evidência definitiva de que precisamos. Ele me explicou seu plano. Era perigoso, mas era a única maneira de pegar César e Vanessa em flagrante. O domingo chegou nublado e frio. César, Vanessa e Dália apareceram às 12 em ponto com a mesma rotina de sempre. Mas desta vez eu tinha 3 gravadores escondidos em diferentes lugares. Um na minha bolsa, outro colado debaixo da mesa da sala de jantar e um terceiro na cozinha. Como a senhora se sente hoje, mãe? Perguntou César, enquanto Vanessa se dirigia diretamente à cozinha para preparar o almoço. Melhor, respondi mais claramente. Vi como César trocou um olhar preocupado com Vanessa. Um dia de clareza mental não estava em seus planos. Dália se aproximou de mim e me sussurrou ao ouvido. Vovó, você recebeu meu bilhete? Sim, meu amor, sussurrei de volta. Tudo vai ficar bem. Durante o almoço, observei cuidadosamente cada movimento. Vanessa serviu a água de uma jarra específica, enchendo apenas meu copo daquela jarra. Os demais bebiam de uma jarra diferente. Mãe, disse César enquanto comíamos, Vanessa e eu temos pensado no que o Dr. Mendonça disse. Sim, acreditamos que seria melhor se a senhora começasse a considerar seriamente se mudar para um lugar onde possam cuidar dela adequadamente. Tomei um gole da água.
sentindo imediatamente o sabor amargo familiar. Está se referindo a um asilo? Não chame assim, mãe. São centros de cuidado especializado. Lugares bonitos onde a senhora pode socializar com pessoas da sua idade e receber atenção médica profissional. E o Jorge? Jorge pode visitá-la quando quiser, e nós também. Dália poderia vê-la mais frequentemente, inclusive. Mentira atrás de mentira, todas ditas com sorrisos doces e vozes preocupadas. Quando eu teria que me mudar? Perguntei, fingindo considerar a opção. Logo, respondeu Vanessa. O Dr. Mendonça diz que sua condição pode se deteriorar rapidamente. E o que aconteceria com a casa? Aí estava a pergunta que eles esperavam. Bem, disse César, fingindo desconforto. Teríamos que vender a casa para pagar os custos do centro. É muito caro, mãe. Vender a casa? Jorge parecia alarmado. César, esta casa é nosso lar. Papai, o senhor tem que ser realista. A mamãe vai precisar de cuidados pelo resto da vida. Os centros bons custam entre 15 e 20 mil reais por mês. Números inflados, sem dúvida, mas soavam convincentes para alguém que não havia pesquisado o assunto. Além disso, acrescentou Vanessa, a casa é grande demais para o senhor sozinho, Jorge. O senhor poderia se mudar para um apartamento pequeno e ainda sobraria dinheiro para os cuidados da Georgina. Tudo calculado, tudo planejado. Separariam a mim e a Jorge, venderiam nossa casa e ficariam com a maior parte do dinheiro depois de pagar alguns meses no centro mais barato que pudessem encontrar. Não sei, murmurou Jorge. Tudo isso é muito repentino. Papai? Disse César com impaciência. Não podemos esperar. O que acontece se a mamãe tiver um episódio mais severo? Se ela se machucar, se ela se perder... Dália havia permanecido calada durante toda essa conversa, mas vi como seus olhos se enchiam de lágrimas. Esta menina valente sabia exatamente o que seus pais estavam fazendo com sua avó. Talvez devêssemos consultar um advogado, sugeriu Jorge. Um advogado? César ficou tenso. Para que precisamos de um advogado? Para nos assegurarmos de que estamos protegendo os interesses de sua mãe para que tudo seja feito corretamente. Papai, só estamos tentando ajudar, disse Vanessa com voz melosa. Um advogado só complicaria as coisas. Além disso, acrescentou César, a mamãe não está em condições de tomar decisões legais complexas. O Dr. Mendonça foi muito claro sobre isso. Percebi que havia chegado o momento. Precisava que admitissem algo mais específico. César, disse, deixando que minha voz soasse confusa. Por que não consigo me lembrar das coisas? Por que me sinto tão cansada depois dos nossos almoços? César e Vanessa trocaram um olhar rápido, mas revelador. É sua condição, mãe, respondeu César cuidadosamente. Mas me sinto bem em outros dias. Só depois de vir aqui me sinto estranha. Vanessa ficou visivelmente nervosa. Georgina, é normal que a senhora se sinta mais cansada depois de socializar. É parte da sua doença. Mas por que só aqui? Insisti. Por que não me acontece em casa com Jorge? Mãe, a senhora está confusa de novo? Disse César, mas sua voz tinha um tom de advertência. Era agora ou nunca. Tinha que arriscar. Há algo na comida? Perguntei diretamente. Algo na água? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. César e Vanessa me olharam chocados, claramente não esperando uma pergunta tão direta. Jorge se endireitou em sua cadeira. O que a senhora está insinuando, Georgina? Jorge, disse lentamente. Acho que alguém está me drogando. A reação foi imediata. César se levantou bruscamente, seu rosto avermelhado de raiva. Como a senhora pode dizer algo assim? Somos sua família. Georgina, a senhora está delirando, acrescentou Vanessa, mas sua voz tremia. Dália me olhou com olhos enormes, claramente assustada com a tensão que havia explodido na sala. Jorge, continuei. A água que bebi hoje tinha o mesmo sabor amargo da semana passada, só a minha água. Ninguém mais bebeu da mesma jarra. Jorge olhou as duas jarras na mesa, notando pela primeira vez que, de fato, eram diferentes. César, disse Jorge lentamente, por que há duas jarras de água diferentes? A armadilha havia funcionado. Agora tinha que esperar que dissessem algo incriminatório que os gravadores pudessem capturar. O momento de silêncio que se seguiu foi como o olho de um furacão.
Podia ver como César e Vanessa processavam rapidamente suas opções, decidindo se continuariam mentindo ou mudariam de estratégia. Papai, disse César finalmente, com uma voz que tentava soar calma, mas que tremia ligeiramente. A mamãe está tendo outro episódio paranoico. O Dr. Mendonça nos advertiu que isso poderia acontecer. Episódio paranoico? Repeti fingindo confusão, mas mantendo minha determinação. Jorge, prove a água do meu copo. Jorge estendeu a mão para meu copo, mas Vanessa se levantou rapidamente e o pegou antes. Não, Jorge, disse com um sorriso forçado. Georgina tem bebido desse copo. Se ela tiver alguma infecção ou vírus, o senhor poderia se contagiar. Que mentirosa tão rápida, mas sua reação foi exatamente o que eu precisava. Desde quando você se preocupa com minha saúde, Vanessa? Perguntei diretamente. A máscara de amabilidade deslizou de seu rosto por um segundo, revelando a frieza que havia por trás. Sempre me preocupei com esta família, Georgina. É por isso que você quer me trancar em um asilo e vender minha casa? Mamãe! Gritou César, perdendo finalmente a compostura. Basta! A senhora está doente. Não sabe o que diz. Sei exatamente o que digo, respondi, levantando-me. Meu momento havia chegado. Sei que vocês têm me drogado por semanas. Sei que planejaram tudo isso para me declarar incapaz e sei que o Dr. Mendonça é uma fraude que vocês compraram para que ele assine um diagnóstico falso. Jorge me olhava chocado, mas também com reconhecimento. Meu marido era um homem inteligente. As peças estavam se encaixando. Georgina, disse Jorge lentamente, a senhora tem certeza do que está dizendo? Completamente certa. César se virou para seu pai. Papai, o senhor não vê o que está acontecendo? A mamãe está tendo delírios de perseguição. O Dr. Mendonça nos disse que isso era comum em pacientes com demência avançada. Mas Dália, minha valente neta, escolheu aquele momento para falar. Ela não está delirando. Disse com voz pequena, mas firme. Eu os ouvi. Todos nos viramos para uma menina. César e Vanessa ficaram pálidos. O que você ouviu, meu amor? Perguntei gentilmente. Eu os ouvi conversando na cozinha na semana passada. Disse Dália com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Mamãe disse ao papai que já era hora de dar mais remédio para a vovó para que ela ficasse mais confusa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. César e Vanessa olhavam para sua filha com horror, não porque ela havia descoberto seu plano, mas porque os havia traído. Dália, você está confusa, disse Vanessa com voz trêmula. Você não entendeu bem o que ouviu. Sim, entendi, insistiu Dália com mais força. Você disse que o médico lhes daria papéis para ficarem com a casa da vovó. Você disse que a vovó estaria melhor em um lugar onde não pudesse mais incomodá-los. Jorge se levantou lentamente, seu rosto transformando-se de confusão em fúria. César, o que diabos está acontecendo aqui? Papai, Dália é uma criança, ela não entende. Basta! Rugiu Jorge, e nunca o havia visto tão bravo. Vocês têm drogado sua mãe. César abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Vanessa tomou as rédeas. Jorge, Georgina está muito doente. Às vezes temos que dar medicamentos para acalmá-la, para o bem dela. Medicamentos? Que tipo de medicamentos? Só algo suave para ajudá-la com a ansiedade. Sem receita médica, acrescentei. Sem meu consentimento. Sem o conhecimento de Jorge, porque sabíamos que não entenderiam. Vocês dois são teimosos demais para reconhecer que Georgina precisa de ajuda, e vocês decidiram dá-la drogando-a, gritou Vanessa, finalmente perdendo o controle. Jorge estava tremendo de raiva. Era a única maneira, gritou César agora também. Vocês nunca nos teriam escutado. A mamãe nunca teria aceitado se mudar voluntariamente. Aí estava a confissão que eu precisava. Então, você admite que me tem drogado, disse calmamente. César percebeu tarde demais o que havia dito. Eu não quis dizer. Você disse exatamente o que quis dizer, continuei. Vocês têm me envenenado para me fazer parecer senil. Compraram um médico corrupto para que ele me diagnostique demência. Tudo para roubar minha casa. Não é roubar, gritou Vanessa. É sua herança. Nós a herdaríamos de qualquer maneira. Depois que eu estivesse morta, disse friamente, mas vocês não queriam esperar tanto. Jorge se aproximou de César e por um momento pensei que ele ia bater em nosso filho.
Saia da minha casa, disse Jorge com uma voz que nunca lhe havia escutado. Saia agora mesmo e nunca mais volte. Papai, o senhor pode entender? Saia! Rugiu Jorge. Antes que eu chame a polícia. A polícia? Vanessa riu nervosamente. Por quê? Não fizemos nada ilegal. Tirei meu telefone e mostrei a tela onde havia gravado toda a conversa. Envenenamento sem consentimento. Fraude médica. Conspiração para cometer fraude. Abuso de idosos. Enumerei calmamente. Tudo gravado, tudo admitido por vocês mesmos. Os rostos de César e Vanessa se desfiguraram ao entender a magnitude de seu erro. Também tenho a análise de laboratório do lorazepam que vocês colocaram na minha água. Continuei. E a gravação da consulta de vocês com o Dr. Mendonça, onde discutiram como obter documentação legal para controlar meus bens. César desabou em uma cadeira, finalmente entendendo que haviam perdido. Mãe, Vocês só quiseram me roubar, terminei a frase, e estavam dispostos a destruir minha mente para fazê-lo. Vanessa ainda tentava salvar a situação. Georgina, se a senhora nos denunciar, o que vai acontecer com a Dália? A senhora quer que sua neta cresça sem pais? Era sua última tentativa de manipulação usando Dália como escudo, mas minha neta valente se aproximou de mim e pegou minha mão. Vovó, disse com voz firme, faça o que tiver que fazer. Eu te amo, mas o que eles fizeram está errado. Naquele momento soube que havia criado bem esta menina apesar dos pais que tinha. Jorge, disse calmamente, ligue para a polícia. Espere, gritou César, levantando-se. Podemos resolver isso, podemos. Podemos ir embora, não voltar nunca, esquecer tudo isso. Como vocês iam me fazer esquecer tudo? Perguntei, drogando-me até que eu não me lembrasse do meu próprio nome. Mãe, por favor. Não sou sua mãe, disse com uma frieza que me surpreendeu. Meu filho morreu no dia em que decidiu envenenar a própria mãe. Jorge já estava discando o número de emergência. César e Vanessa se olharam com desespero, sabendo que não havia escapatória. Polícia Militar, qual é a sua emergência? Ouvi a voz do operador. Preciso denunciar tentativa de envenenamento e fraude contra idosos, disse Jorge com voz firme. Era o momento que eu esperava. A justiça finalmente chegava, mas sabia que isso era apenas o começo. O mais difícil viria depois, reconstruir minha vida sem o filho que havia perdido e assegurar que Dália estivesse protegida dos pais que haviam demonstrado ser capazes de qualquer coisa por dinheiro. A polícia chegou em 15 minutos, que pareceram horas. Durante esse tempo, César e Vanessa alternaram entre súplicas desesperadas e ameaças veladas. Dália ficou ao meu lado, agarrando minha mão como se fosse sua âncora em meio à tempestade. Vovó! Sussurrou enquanto esperávamos. Vão prender meus pais? Provavelmente, meu amor, respondi com honestidade. O que eles fizeram é muito sério. Onde eu vou morar? Era a pergunta que eu temia. Não sei ainda, mas prometo que vamos garantir que você esteja segura e que tenha tudo o que precisa. Os oficiais que chegaram foram profissionais e minuciosos. O delegado Pedro Santos, um homem mais velho com cabelo grisalho e olhos gentis, tomou minha declaração enquanto sua colega, a oficial Carla Mendes, entrevistava Jorge separadamente. Senhora da Silva, disse o delegado Santos, entendo que a senhora tem evidências de que a lhe estavam envenenando sistematicamente. Mostrei-lhe tudo. O relatório do laboratório, as gravações, as capturas de tela sobre o Dr. Mendonça e os testemunhos de Dália. O delegado revisou cada peça de evidência com cuidado. Isso é muito completo, comentou. A senhora trabalhou com algum advogado para coletar tudo isso? Sim, com Carlos Ribeiro. Ele me ajudou a entender que evidência eu precisava. Inteligente. A maioria das vítimas de abuso de idosos não tem a presença mental para documentar tão meticulosamente o que lhes está acontecendo. Enquanto isso, ouvia da sala as vozes elevadas de César e Vanessa conversando com a oficial Mendes. Negavam tudo, claro, insistindo que eu estava tendo delírios paranoicos causados pela minha demência. Vão entrevistar o Dr. Mendonça? Perguntei. Absolutamente. Se o que a senhora alega é verdade, ele também enfrentará acusações por fraude médica e conspiração. Dália foi entrevistada por uma assistente social especializada em menores, que chegou 1 hora depois.
A menina repetiu seu testemunho com clareza e valentia, o que me encheu de orgulho. Quando as entrevistas terminaram, o delegado Santos retornou à sala onde estávamos todos reunidos. César da Silva e Vanessa Costa, anunciou formalmente, estão sob prisão por acusações de envenenamento sem consentimento, conspiração para cometer fraude e abuso de idosos. As algemas fizeram um som metálico quando as colocaram nos pulsos de César. Vanessa começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento, mas de autopiedade. Isso é ridículo! Gritou César enquanto o levavam para a porta. Minha mãe está doente. Tudo isso são delírios. César, disse calmamente, economize sua energia. Você vai precisar dela para sua defesa legal. Foi a última vez que lhe falei como se fosse meu filho. Depois que César e Vanessa foram levados, a assistente social sentou-se com Jorge, Dália e comigo para discutir a situação de minha neta. Normalmente, em casos como este, o menor seria colocado temporariamente com serviços familiares enquanto se determina a custódia permanente, explicou a assistente social, uma mulher jovem chamada Rosa Lima. Ela poderia ficar conosco? Perguntou Jorge imediatamente. É possível, mas precisaríamos fazer uma avaliação completa do lar e da capacidade de vocês para cuidar de uma menor, considerando a idade de vocês e o trauma recente. Somos perfeitamente capazes de cuidar da Dália, interrompi firmemente, e ela já passou por trauma suficiente. Separar ela de nós agora seria cruel. Entendo sua preocupação, mas também tenho que considerar o que é melhor para a Dália a longo prazo. O que você quer dizer com isso? Jorge estava ficando tenso. Bem, vocês têm 66 e 70 anos, respectivamente. Criar uma menina de 8 anos é uma responsabilidade enorme. Senhorita Lima, disse com a voz mais firme que pude, minha neta acaba de salvar minha vida arriscando a dela. Ela demonstrou mais valentia e imoralidade do que adultos 3 vezes sua idade. Não vou permitir que o sistema a castigue por fazer o certo. Dália apertou minha mão. Quero ficar com a vovó Georgina e o vovô Jorge. O que você quer é importante, Dália, respondeu Rosa. Mas também tenho que me assegurar de que você esteja no melhor ambiente possível. Foi Jorge quem resolveu a situação. Senhorita Lima, respeito seu trabalho e entendo que a senhora tem que proteger a Dália, mas permita-nos demonstrar que somos a melhor opção para ela. Deixe-a ficar temporariamente conosco enquanto a senhora faz sua avaliação. Rosa considerou a proposta. Poderia arranjar custódia temporária por 30 dias enquanto completam a avaliação, mas teria que fazer visitas semanais e Dália teria que continuar com terapia psicológica para processar tudo o que aconteceu. Claro, aceitei imediatamente. Faremos tudo o que for necessário. Depois que Rosa foi embora, os 3 ficamos sentados na sala processando tudo o que havia acontecido. A casa parecia diferente, como se tivesse sido limpa de uma contaminação invisível. Vovó, disse Dália, depois de um longo silêncio, a senhora está triste pelo que aconteceu com meus pais? Era uma pergunta complexa que merecia uma resposta honesta. Estou triste pelo filho que pensei que tinha, respondi cuidadosamente. Estou triste porque César tomou decisões que destruíram nossa família, mas não estou triste porque agora estamos seguros. Eu também destruí a família ao lhe contar o segredo deles. Meu coração se partiu. Esta menina estava se culpando pela maldade de seus pais. Dália, olhe para mim, disse, pegando seu rosto entre minhas mãos. Você não destruiu nada, você salvou tudo. Você foi a única pessoa valente em toda esta situação. Mas agora meus pais vão para a cadeia. Seus pais vão para a cadeia porque tomaram decisões muito ruins, porque decidiram machucar as pessoas que amavam por dinheiro. Isso não é culpa sua. Jorge se juntou à conversa. Dália, algumas vezes os adultos fazem coisas muito erradas. Quando isso acontece, há consequências. Mas você fez exatamente o certo. Naquela noite, depois que Dália adormeceu no quarto de hóspedes que havíamos temporariamente convertido em seu quarto, Jorge e eu nos sentamos em nossa cama conversando sobre tudo o que havia acontecido. Georgina, disse Jorge, quando César me disse que você estava perdendo a memória. Por um momento duvidei. Eu sei, respondi, pegando sua mão. Era parte do plano fazer com que até você duvidasse de mim. Eu me odeio por isso. Não se odeie. Eles seriam muito convincentes e você me conhece melhor do que ninguém. Por isso,
No final, você confiou em mim. Como você soube que tinha que coletar evidências? Porque eu sabia que ninguém acreditaria em mim, só com a minha palavra. Uma mulher acusando seu filho de envenená-la. Parece paranoia senil, não é? Jorge assentiu tristemente. O que vai acontecer agora? Agora vamos reconstruir, vamos curar e vamos nos assegurar de que Dália cresça sabendo que sempre se deve fazer o certo, não importa quão difícil seja. E o César era a pergunta mais difícil. César tomou sua decisão. Agora ele tem que viver com as consequências. Naquela noite, dormi melhor do que havia dormido em meses. Pela primeira vez em semanas, não tinha medo do que o dia seguinte pudesse trazer. A justiça havia chegado. Mas mais importante ainda, minha família real, a que me amava verdadeiramente, estava a salvo. 6 meses depois, sentei-me no jardim da minha casa, vendo Dália brincar com o novo cachorrinho que Jorge lhe havia dado para seu 9º aniversário. O sol da tarde criava sombras longas entre as flores que havíamos plantado juntas durante a primavera. E pela primeira vez em muito tempo, senti uma paz profunda e verdadeira. O julgamento havia terminado 3 semanas antes. César foi sentenciado a 2 anos de prisão por envenenamento e conspiração para cometer fraude. Vanessa recebeu 18 meses por sua participação no complô. O Dr. Mendonça perdeu sua licença médica e recebeu uma multa de R$100 mil por fraude médica. Não foi suficiente, havia dito Carlos Ribeiro depois de ouvir as sentenças. Eles mereciam mais tempo. Foi suficiente, eu lhe havia respondido. O importante não era o castigo, mas garantir que nunca mais pudessem me machucar ou a outros. Dália havia permanecido conosco durante todo o processo. A avaliação de Rosa Lima havia sido exaustiva, mas justa, e finalmente determinou que Jorge e eu éramos o melhor ambiente para minha neta. A custódia temporária havia se tornado custódia permanente no mês passado. "Vovó Georgina!" gritou Dália do jardim. "Olha o que o Canela pode fazer." O cachorrinho dourado havia aprendido a dar a pata e Dália estava radiante de orgulho. Estes últimos meses a haviam transformado de uma menina assustada e carregada de culpa em uma pequena cheia de vida e confiança. "Muito bem, meu amor", gritei de volta. "Venha, vamos preparar o jantar." Jorge chegou do trabalho pouco depois. Aos 70 anos, havia decidido pegar um trabalho de meio período em uma loja de ferragens local para me manter ativo, dizia. Mas eu sabia que era para garantir que tivéssemos renda suficiente para cuidar de Dália adequadamente. "Como foi a escola hoje?" perguntou a Dália enquanto lavava as mãos na pia. "Tirei 10 em matemática", anunciou orgulhosamente. "E a professora diz que meu ensaio sobre heróis foi o melhor da turma." "Sobre o que você escreveu seu ensaio?" perguntei, embora tivesse uma suspeita. "Sobre você, vovó. Escrevi sobre como você é a pessoa mais valente que conheço." Meu coração se encheu de emoção. Esta menina extraordinária havia transformado a traição mais dolorosa da minha vida em algo bonito. Durante o jantar, Dália nos contou sobre seus amigos na escola, sobre a peça de teatro que estavam preparando, sobre o projeto de ciências que queria fazer sobre plantas medicinais. Sua vida estava cheia das coisas normais e maravilhosas que toda menina de 9 anos deveria ter. "Vovó", me disse enquanto lavávamos os pratos juntas. "A senhora sente falta do papai César?" Era uma pergunta que ela me fazia de vez em quando, e eu sempre lhe dava a resposta mais honesta que podia. "Sinto falta do César que ele era quando tinha essa sua idade", eu lhe disse. "Sinto falta do menino que brincava neste mesmo jardim e me ajudava a cozinhar nesta cozinha, mas esse César se perdeu há muito tempo. A senhora acha que algum dia ele vai voltar?" "Não sei, meu amor. As pessoas podem mudar, mas têm que querer mudar e têm que estar dispostas a aceitar as consequências do que fizeram." César havia me escrito 3 cartas da prisão. As 3 eu havia jogado fora, sem abrir. Não estava pronta para ouvir desculpas ou justificativas. Talvez algum dia, mas não agora. Vanessa havia tentado me contatar através de vários advogados pedindo visitas com Dália. Todos os pedidos haviam sido negados pelo juiz. A mulher que havia estado disposta a drogar uma idosa para roubar sua casa não era alguém em quem se pudesse confiar perto de uma criança. Naquela noite, depois que Dália adormeceu, Jorge e eu nos sentamos na varanda com nossas xícaras de chá, como havíamos feito durante décadas. "Você alguma vez se arrepende de ter lutado?" me perguntou Jorge.
Jamais, respondi sem hesitar. Se eu não tivesse lutado, agora estaria em algum asilo, drogada e confusa, enquanto eles viviam em nossa casa. Dália estaria crescendo com pais que lhe ensinaram que está tudo bem machucar a família por dinheiro. Você foi muito valente, Georgina. Não fui valente, refleti. Estava aterrorizada. Mas às vezes fazer o certo não tem nada a ver com não ter medo. Tem a ver com fazer o que tem que ser feito apesar do medo. Jorge pegou minha mão, a mesma mão que havia pegado 45 anos antes quando nos casamos. O que você acha que o futuro nos reserva? Olhei para a janela de Dália, onde uma luz noturna projetava formas suaves nas cortinas rosadas. Acho que vamos ver uma menina extraordinária crescer. Vamos ensiná-la que a família real não é a que compartilha seu sangue, mas a que te ama incondicionalmente. Vamos garantir que ela entenda que fazer o certo nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. E nós vamos envelhecer juntos na casa que construímos, rodeados de amor verdadeiro. Vamos ver Dália se formar, ir para a universidade, talvez se casar algum dia. Vamos ser os avós que ela merece. Parece perfeito. Não será perfeito, admiti. Haverá desafios. Criar uma menina na nossa idade não vai ser fácil. Haverá momentos difíceis quando Dália sentir falta de seus pais, quando fizer perguntas que eu não saberei como responder. Mas será real, será honesto, será amor verdadeiro. Naquela noite, antes de dormir, escrevi em meu diário as palavras que resumiam tudo o que havia aprendido. Hoje completei 6 meses desde que descobri que meu filho estava disposto a destruir minha mente para roubar minha casa. 6 meses desde que entendi que a família nem sempre significa sangue e que o amor verdadeiro às vezes requer decisões dolorosas. Minha neta Dália me ensinou que a coragem não vem do tamanho ou da idade, mas do coração. Me ensinou que fazer o certo é mais importante do que manter a falsa paz. Me ensinou que às vezes salvar alguém requer arriscar tudo. César tomou sua decisão. Escolheu o dinheiro sobre o amor, a ganância sobre a família, a traição sobre a honestidade. Agora vive com as consequências dessa decisão. Eu tomei minha decisão também. Escolhi lutar por minha dignidade, por meu lar, por meu futuro. Escolhi proteger uma menina inocente que teve a coragem de me proteger primeiro. Não me arrependo de nada. Amanhã acordarei em minha própria cama, em minha própria casa, com minha mente clara e meu coração em paz. Tomarei café da manhã com Jorge e Dália. Ajudarei com a tarefa. Trabalharei no jardim. Viverei uma vida simples, mas honesta, rodeada de amor verdadeiro. Aos 66 anos, aprendi que nunca é tarde demais para se defender. Nunca é tarde demais para exigir respeito. Nunca é tarde demais para escolher a dignidade sobre o conforto. E mais importante ainda, nunca é tarde demais para começar de novo. Fechei o diário e olhei para o teto, escutando os sons suaves do meu lar. Jorge respirando profundamente ao meu lado, Dália tossindo ligeiramente em seu quarto, o relógio da sala marcando as horas. Estes eram os sons de uma família real, de um lar construído sobre amor verdadeiro e respeito mútuo. Pela primeira vez em meses, dormi completamente em paz, sabendo que havia ganhado a batalha mais importante da minha vida. A batalha por minha própria dignidade. E ao ganhar essa batalha, havia salvado não só meu futuro, mas o futuro de minha neta extraordinária. A justiça havia chegado e com ela a verdadeira felicidade. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo uma doação. Assim eu consigo escrever muitas outras histórias como essa. Muito obrigado desde já. E você? O que faria no lugar dessa pessoa? Quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. E me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!